pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. A gente vai falar um pouquinho sobre canais com a nossa parceira de sempre, Nara Vaz Guimarães, fundadora da Plural Sales. Nara, muitíssimo obrigado por participar de mais uma das nossas iniciativas. Sempre muito bom, eu aprendo muito sobre toda vez que a gente bate um papo. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Daniel. A iniciativa é super bacana, é um prazer participar, tentar trazer um pouquinho, às vezes, de um modelo diferente que fica meio esquecido aí nas operações Verdade. de vendas, então é sempre muito bacana ter espaço para educar o mercado aí sobre canais. Maravilha. Provavelmente boa parte da nossa audiência já te conhece, mas se alguém ainda não te conhecer, conta um pouquinho da sua trajetória, o que você tem feito aí nesses últimos anos. Legal. Bom, Plural agora já está com mais de 2 anos. Começou o trabalho vindo de uma experiência que eu tive dificuldade de encontrar conteúdos e formas de entender melhor o mercado de canais, quando eu toquei a operação da Resultados Digitais para construir e gerenciar o programa por 5 anos, programa de agências lá. E hoje a Plural atua com consultoria para empresas de tecnologias que têm o desafio de estruturar e otimizar programas de canais, e também estamos cada vez mais com essas iniciativas de educação, curso, workshop, próprio conteúdo no blog, etc. Então, foco 100% canais. Para isso, apoio aí iniciativas diversas, tipo transformação digital, a parceria aí do vendas B2B, alguns fundos de mentoria. Então, sou meio entusiasta aí do cenário também. Grande parceira nossa. Nara, só para quem talvez não conheça muito bem sobre o que é canais de vendas, ou quais são as modalidades de canais, como você introduzir um pouquinho, explicar quais são os tipos de modalidades que a gente tem dentro de canais de vendas, para o pessoal se entender. Depois a gente vai falar sobre Partner Enablement, que é realmente o tema do nosso talk hoje, que é explicar como que eu sei que é um desafio grande, né? Como é que engaja, educa e cria todas as condições para o parceiro vender. Às vezes as pessoas acham que ter um programa de canais é terceirizar o problema, né? Mal sabem ele que dá um pouquinho de trabalho, né? Dá, quase o dobro, né? Mas acho que é legal ter essa contextualização inicial, porque também a gente tem o conceito de canais de marketing, né? Canal de aquisição, o Facebook, o Ads, tá? Então, acho que para situar a nossa audiência aqui, que hoje o papo é sobre canais de vendas, e quando a gente vai falar de canais de vendas na nossa concepção aqui, a gente está falando de basicamente encontrar formas de terceirizar partes do seu funil de vendas. Aí, né? E acho que se a gente for usar essa mesma analogia que a pessoa já é mais familiar, a gente tem alguns modelos de parceria que podem ajudar em gargalos diferentes. Então, quando eu vou para um modelo de Finder, que é uma das formas que eu tenho de adquirir, de gerar leads, eu tenho uma métrica associada à geração de oportunidades, geração de leads. Então, eu vou achar parceiros que eventualmente têm uma boa reputação no mercado, ou tem uma capacidade de gerar oportunidades, e isso pode ser uma deficiência da minha operação hoje. Então, quando eu falo de Finder, eu estou procurando geradores de oportunidades de negócio. Quando eu vou para desço um nível aí, né, de profundidade nesse modelo, eu vou para revendedores, né, os resellers. São empresas que elas geram essas oportunidades por conta própria, ou a sua própria empresa pode gerar essa oportunidade, mas eu preciso de um matador aí, né? Eu preciso de um cara para fechar essa venda. Quando a gente tem modelos que exigem visita presencial, que eu não consigo trabalhar somente online, ou que eu tenho uma alta geração de leads, mas eu não dou conta minha força de vendas não consegue absorver, então eu tenho esse modelo mais reseller, mais revendedor. E eu tenho outros modelos que são relacionados a quem faz toda essa parte do processo e, além da venda, trabalha também com a implantação, trabalha com toda a parte de manutenção dessa conta, normalmente agregando valor, né? Então, eu tenho o modelo de VAR, que são Value Added Resellers, onde eu consigo que o meu parceiro ele se beneficie de geração de oportunidades, da venda e também da implementação aí do processo e agregue valor e consiga ser remunerado por isso. Cada vez que eu falo que eu desço um nível aí nessa complexidade, também é mais complexo eu fazer toda essa estrutura de partner enablement, né? Então, eu vou para o cara que vai vender e implementar meu produto, eu vou ter que toda uma cadeia de treinamento, acho que é um pouco do talk aí, mas eu dou mais benefício e eu também cobro mais as
parceiro. Então, basicamente, são algumas formas que eu tenho de ter canais de venda. E claro que eu tenho parceria de tecnologia, né, BizDev, então integração de soluções, etc. Mas acho que na essência, quando eu falo especificamente de modelos de venda, são esses os principais hoje no mercado. Legal, legal. Só para exemplificar, assim, para ficar claro para o pessoal, assim, dá alguns exemplos para a gente, cada um de VAR, de reseller, de finder, só para ficar bem claro para o pessoal essas diferenças. Nara, travou aqui, eu acho que foi o meu aqui. Não sei se é a minha internet. Acho que voltamos. Tá me ouvindo? Tô. Se puder, não sei se você chegou a começar a responder, porque travou aqui para mim, mas dá um segundinho aí. Pode... Não, eu não escutei a pergunta. Ah, não escutou a pergunta? Pois eu edito. Não, queria... Vamos lá. Travou na pergunta. Eu achei que ia travar na resposta. Você vai editar, né? Vou editar. O teu sinal tá vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo, vermelho e amarelo. Tem cabo aqui, gente? Não, né? Cabo de rede? É? Todo mundo tá no Wi-Fi? Agora tá branquinho. É? Vamos tentar de novo. Qualquer coisa eu vou para outra sala ali que eu sei que tem um cabo. Tá. Tem mais barulho. Dá um segundo aqui, ele pergunta. E Nara, tem como você dar um exemplo de Finder, de um reseller e de VAR, só para o pessoal entender quais são as diferenças de cada um dos modelos? Uhum. Acho que no Finder a gente tem esse afiliado, que a gente, se eu pegar o exemplo, às vezes até de infoprodutor, de afiliados que vendem produtos digitais, eu posso ter esse modelo. Reseller, revendedor, eu tenho, às vezes, soluções que precisam de implementação, que eu crio força de vendas específicas em cada um dos lugares. Então, eu estou aqui em Florianópolis, eu preciso para fechar minha venda em São Paulo, tem alguém que vai presencial, e isso não faz parte do meu dia a dia. Então, tem alguém que vai lá, apresenta, prospecta, fecha essa venda. E valor agregado, normalmente eu posso ter uma complementariedade de produto mais serviço. Então, se eu pego o caso do Pipefy, por exemplo, tenho a solução deles, que é uma ferramenta para produtividade. Eu tenho consultores de negócio que revendem essa solução para implementar seus projetos, agregando valor na solução. Legal. Então, vamos começar a falar sobre Partner Enablement. Eu imagino que deve ter sido uma derivação das áreas de Sales Enablement também, que a gente vai tratar um pouquinho no evento também. Acho que talvez a grande confusão que quando a gente está falando de canais, pelo menos que eu sinto, é essa, que as pessoas acham que é simplesmente terceirizar para uma outra empresa, fazer ou gerar lead, ou vender e agregar valor, e não entendem que a gente precisa fornecer todas as condições para que eles possam vender, né? É todo um trabalho, é uma gestão complexa, talvez até mais difícil de gerenciar que um canal direto. E aí nesse contexto, né, de criar essas condições, surge o Partner Enablement. Tem como você explicar para a gente um pouquinho o que é exatamente isso, por que é tão importante? Legal. Eu concordo totalmente com o que você falou. Assim, é bastante comum a gente ter essa confusão de que vai ser mais simples. No final das contas, acaba sendo mais complexo, principalmente porque eu não tenho o controle desse canal. Então, tem algumas analogias quando a gente monta uma operação de canal que eu acho que as empresas elas esquecem. Então, por exemplo, quando a gente fala de perfil de canal, a maior parte das empresas hoje já tem persona definida. Persona, jornada de compra, etc. Mas na hora de trabalhar com o canal, esquece de trabalhar a persona do canal. E eu acho que com a questão de Partner Enablement, ela é um pouco análoga também ao que eu preciso ter quando eu tenho um funcionário novo entrando. Quando eu contrato alguém para minha empresa, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa pessoa tenha um mínimo de conhecimento de como é que funcionam as coisas, depois do por que ela vai ser cobrada, como é que ela vai ser medida, o que ela vai ser motivada. Então a gente pega o cenário de startup, o cara vai ter o quê? Um comissionamento agressivo, vai ter treinamento e desenvolvimento, vai ter o puff lá, o pão de queijo e tal. Então quais são as coisas que compõem essa motivação e esse engajamento? E obviamente que não da mesma forma, mas todos esses elementos são importantes a gente pensar quando a gente está falando de Partner Enablement. Então, o Partner Enablement, hoje ele nasce análogo também à parte de Sales Enablement, que é toda uma estrutura que você cria hoje para capacitar, treinar, medir uma equipe de vendas,
só que trabalhando isso por uma rede de vendas externa, né? Uma rede de vendas terceirizada. Mas os elementos que a gente vai ter que trabalhar, eles são bastante análogos. Então, eu uso esse mesmo framework que eu preciso treinar minha equipe de vendas interna para passar para os parceiros que estão na rua. Bacana. Então, eu queria entrar um pouquinho mais a fundo nas melhores práticas dentro dessa área de Partner Enablement. Eu imagino, até lendo alguns materiais seus, que o onboarding é uma parte super importante dessa história toda, né? Acho que depois, talvez até antes, né? Acho que você comentou sobre a seleção dos canais. Eu já tive uma rede de franquias. Eu sei o tanto que um franqueado ruim acaba com a sua paz, sua saúde e seu dinheiro, às vezes. Então, selecionar é super importante, né? A seleção também faz parte disso ou já o Partner Enablement começa no onboarding? Boa pergunta. Eu acho que é sempre tudo bastante conectado, né? Então, eu até vejo alguns clientes que eles chegam já, eu tenho uma rede de parceiros hoje, ele não performa. Então, meu problema não é estruturar, meu problema é otimizar isso. No final das contas, quando a gente vai puxar, o problema está lá atrás e por isso que a metodologia acaba se aplicando. Porque se eu tiver a pessoa errada no meu processo seletivo, eu não selecionar a pessoa certa, não importa o quanto de enablement eu faça, dali não vai sair performance, né? Então, acho que nos primeiros passos, não vamos entender muito na estruturação, mas os primeiros passos, assim como a gente tem para funcionário, ou para cliente, quem que é o perfil que eu quero ter dentro de casa, quais são as métricas, até porque quando eu estou definindo esses critérios, eu consigo entender o que eu vou ter que desenvolver depois. Então, se eu falo que, por exemplo, sei lá, foco no resultado é uma coisa que eu vou avaliar no processo seletivo, depois, quando esse cara estiver dentro de casa, pode ser que ele não seja a melhor pessoa naquilo, mas eu vou ter que achar formas dele focar no resultado e em performance, né? Então, a capacitação e o desenvolvimento, ele vai passar pelos mesmos critérios que eu tenho que estar avaliando desde o começo do processo seletivo. Então, sim, ter esses primeiros critérios mapeados do que são as competências, aspectos de negócio, aspectos funcionais, do primeiro momento no desenho dessa persona é importante. Daí a gente faz esse processo seletivo para separar quem realmente tem as características e o potencial de desenvolver, quem é a pessoa que a gente quer. E daí, sim, o onboarding ele é uma parte essencial. No caso de parceiros, acho que com funcionário também, por isso que a gente tem um período de experiência de testar isso daí, para ver se essa parceria interna vai dar certo. Mas no caso de canais, eu ainda posso me beneficiar de uma empolgação inicial de alguém que acabou de tomar uma decisão de negócio, pegar aquilo e capitalizar e acelerar, às vezes, um processo que vai ser mais moroso. Então, quando o cara acabou de avaliar o que é a sua solução, por que ele deveria assinar esse contrato, etc., ele tem uma empolgação inicial e ele está com isso na cabeça. Se eu pego ele e deixo ele solto, ele vai esquecer, entre outras prioridades, que é boa parte do desafio que uma empresa tem com seus canais que estão externos. Porque com um funcionário, ele tem que ir para a tua empresa todo dia, ele não tem como esquecer de você, né? Agora, um canal, ele tem as outras prioridades dele. Então, o momento do onboarding é um momento super importante de acelerar essa parceria, porque a partir do momento que vocês começarem a ter clientes em comum, começarem a ter negócios em comum, eventos, conteúdo, etc., daí ele já vai entrar no flow, você vai ser parte da vida e do processo dele. Então, o onboarding, ele entra com essa importância extra de você dedicar, engajar e acelerar algumas coisas que normalmente elas poderiam ser diluídas no tempo. Não faz tanta diferença se ele trouxer uma ou duas vendas aqui no começo, mas quando a gente tem esse fator motivação e poder explorar, quanto mais rápido vocês tiverem receita vinculada, receita junto, mais rápido a parceria vai tracionar, né? Ganha momento, né? E resultado, traz engajamento, né? Acho que o grande desafio é realmente nesse início, né? Exatamente. E daí por isso até que eu acho que é importante, se a gente for desenhar o processo de aprendizagem de um canal ali no onboarding, ideal é ele saber tudo do produto antes, ele conhecer toda a empresa, antes de começar a vender. Mas eu sugiro que você comece assim, qual que é o mínimo necessário, vai mais no MVP, sabe? Qual que é o mínimo necessário para você começar a prospectar e vender? E daí você vai aprendendo, então criar uma agenda que também antecipe essa questão da venda, ela é importante para capitalizar nesse momento, né? E assim, a gente imagina, né? É uma discussão também que a gente já teve algumas outras vezes que a gente gravou. Eu preciso ter um processo bem estruturado para transferir isso para o parceiro,
Ou o parceiro pode vender de uma outra forma? Como que é essa questão? A gente precisa passar o processo de como o parceiro deve vender? Eu imagino que se a gente não sabe vender, deve ser difícil para o parceiro saber, né? Eu acho que não tem necessidade do processo ser exatamente igual, mas quando a gente pega, e eu acho que uma parte da tua audiência também faz parte desse, acompanhando você deve ter metodologias estruturadas de vendas, a maior parte das empresas hoje não tem isso. Então, acaba sendo, às vezes, um benefício você ensinar um processo otimizado. Claro que, às vezes, eu posso cortar algumas etapas, eu posso enxugar alguma coisa de processo, mas eu vejo que muitos canais, eles têm mais a aprender com as empresas, então, às vezes, facilita você dar orientação ali para o parceiro seguir justamente por um conhecimento interno, né? Então, principalmente as empresas hoje que já têm um modelo de venda direta estruturado, que já tomaram muito não, tem muita objeção, já tem um processo otimizado porque sofreram com outras dores, pô, você entregar esse atalho para o parceiro tende a ser muito vantajoso. Principalmente que, além do produto, vai vir um serviço agregado, tem algumas especificações, né? Então, às vezes é um ciclo de vendas mais longo. Em vez do cara contratar uma ferramenta de R$ 49,90 por mês, ele vai contratar a ferramenta mais um serviço de 4.000. Então, assim, esse ciclo pode ser um pouco mais longo, o processo de tomada de decisão é diferente, mas as etapas, o flow, etc., quanto mais alinhado estiver, mais fácil vai ser a gestão de pipeline, mais fácil vai ser a troca e a contribuição dos dois lados, sem dúvida. Bacana. Quando a gente fala de treinamento, a gente tem muitas possibilidades, né? Da sua experiência, assim, as principais referências que a gente tem em canal, como é que costuma ser esse treinamento dos parceiros? Depende do tamanho e da necessidade, né, dos parceiros. Então, eu acho que acaba variando bastante, mas tem formas que elas podem atingir de diferentes grupos aí. Eu acho que quando a empresa começa, toda a parte de comunicação específica para o parceiro, como blog, newsletter, tem coisas que são muito baratas, assim, de fazer um webinar, um hangout semanal ou mensal, você junta a tua audiência de parceiro, coloca um tópico que é relevante para eles aprenderem, somado a uma novidade que está acontecendo na empresa, um desconto, uma campanha, um incentivo. Então, essas formas funcionam. Depois, quando a empresa consegue dar um passo de maturidade, questão de portal e comunidade tem muito valor. Então, essa forma de aprender sempre... bom, a gente tenta ensinar bastante, mas no final das contas você aprende com seus pares, né? Então, quanto mais troca você conseguir... E as metodologias de AD estão ficando cada vez mais avançadas, né, Bound? Então, assim, uma certificação de vendas no ar. Então, essas formas, elas ajudam a escalar o treinamento. Mas eu acho que para muitos modelos ainda tem valor um evento presencial, um encontro de parceiros, principalmente quando você consegue segmentar pelo desafio, estão com desafio em vendas, ou que estão com desafio em gestão, né, de clientes e tal. Então, eu acho que todas essas formas, elas são válidas. O que eu aconselho também a gente tende a achar que é prioridade, né, na vida dos canais. Então, e provavelmente isso não é verdade. Então, eu sempre falo assim, tem uma coisa importante para falar, fala em mais de um canal, faz webinar, manda e-mail. Então, se é alguma coisa que é realmente relevante ou que você precisa daquilo lá, acha diferentes formas de que aquela mensagem chegue no seu canal, né? Então, acho que é legal mesclar essas opções todas com uma cadência bacana. Obviamente, sem encher a caixa de e-mail, etc., né? Um pouco de bom senso aí também. Legal. E eu não sei se eu pulei alguma coisa, mas na parte de onboarding, além de treinamento, quais são os outros elementos que são importantes aí, que não dá para deixar de não levar em consideração na hora de fazer o onboarding? Legal.
Eu acho que um elemento que é super importante daí do momento zero, na verdade esse sim deve vir desde o processo seletivo, é alinhamento e expectativa da parceria, né? Então tem uma ferramenta simples de você fazer um plano de ação, um business plan ali compartilhado. Quanto você acha que você vai ver? Ok, a gente refina depois se a meta não estiver adequada, mas eu acho que uma visibilidade da parceria, isso no primeiro momento do onboarding é bem bacana, assim, porque dá uma alinhada de expectativa geral. Então eu acho que essa questão de alinhamento, como é que funciona, contato, por mais que eu tenha falado aí que é legal antecipar a venda, a gente precisa ter um mínimo de produto, preço, como é que funciona, funcionalidade, o que não tem e tal. E aí pode ser presencial, pode ser online. Você tá no mudo. É porque deu uma travadinha aqui. Em qual parte? Você estava falando que por mais que vendas, fazer algumas... Você tinha falado que fazer algumas vendas no início era importante, e aí travou aqui. Tá, eu vou Volta, falar, volta um eu pouco. vou falar, Depois vou falar de novo, porque eu não sei o que eu falei quando eu falei, mas tudo bem. Tá, volta um pouquinho que a gente... Depois eu vou dar uma editada e te mando para você dar uma validada. Tá. Então, a parte de alinhamento você pegou. Você estava falando sobre alinhamento quando começou a dar uma travadinha. Ah, tá. É, então, acho que uma das principais coisas que você tem no onboarding, quando você começa um projeto de parceria, é fazer o alinhamento de expectativa, ferramenta simples para fazer isso, qualquer tipo de business plan que você desenvolva, ou compartilhe metas. Tudo bem que essas metas elas podem ser revisadas depois, achei que ia vender mais, achei que ia vender menos, mas um direcionamento inicial da parceria é importante. E esse pacote de alinhamento, ele vem com conhecer a empresa, as regras do jogo, entender quem são os pontos de contato, quais são os materiais disponíveis, quais são as ferramentas que você usa de um lado e de outro, login, senha, esse setup básico aí. Depois, eu acho que por mais que eu tenha falado que vendas é importante ter também. Então, essa parte de produto, ela é super importante de tá bem validada aí com o parceiro, para ele começar aí efetivamente você ensinar boas práticas de vendas. Hoje também não tem como deixar de falar de customer success, atendimento, então quais são as métricas que a sua empresa olha hoje, compartilhar isso com o parceiro desde o momento zero. É um mix bacana. Isso você pode trabalhar presencialmente, se você quiser fazer uma imersão aí, de um onboarding de imersão, ou você pode trabalhar online, remoto, né, de diferentes formas. Para empresas que trabalham com tem esse mesmo flow, e ele tem esse mesmo flow de que um parceiro chave. Deu uma variadinha aqui agora. Eu acho que talvez faça sentido eu tentar mudar de sala. Agora tá ficando um pouquinho mais complicado. Deixa eu ler rapidinho. Nara, deixa eu ver se eu consigo pegar um melhor. Mas não perdemos muito, não. Você estava falando ali, pode ser presencial, pode ser online, até aí ficou bem, mas aí começou a dar uma variadinha. E aí, Léo, tudo bom? Cara, você consegue ficar uns minutinhos aí sem fazer ligação? Tranquilo, tô só mais. Beleza. Nada que você fala, Bound. Tá tudo picado.
me ouvindo? Opa, ficou amarelinho já. Tô te ouvindo. Botei no cabo aqui agora, vamos ver se Agora ficou branquinho. Acho que agora foi. ficou bom. Não, você estava falando que pode ser presencial, que pode ser online. Que... Você quer que eu volte nessa parte? Ou deu para pegar? começou a ficar... Acho que é só repetir isso e a gente continua. Tá. Então, acho que esses tópicos de alinhamento, de produto, de vendas, de CS, eles são importantes de serem endereçados em algum momento. Minha sugestão é que seja num board e tem formas de fazer isso em diferentes escalas aí de pontos de contato que a sua empresa conseguir absorver. Então, eu posso fazer isso numa imersão presencial, eu posso fazer isso indo no canal, ou eu posso fazer isso de uma forma mais escalável por e-mail. Um bom equilíbrio, ele é sempre o online aí, o one-on-one mais online, pelo menos para algumas partes aí para endereçar, tirar dúvida, mas também a gente pode ter modelos bem escaláveis com esse conteúdo todo online, uma jornada de e-mail que o parceiro vai engajando também. Legal. E acho que uma dúvida que eu imagino que todo mundo deve ter na hora de desenhar esses programas, estratégias de canais, é sobre incentivo, remuneração. Eu sei que deve ter uma fórmula mágica aí, que deve ter várias possibilidades, muito customizável dependendo do contexto, mas como é que a gente imagina que boa parte do engajamento do parceiro tem a ver com os incentivos que a gente vai dar para ele, né? Quais são as melhores práticas nessa área de incentivos? Estritamente, existe também, em vendas a gente faz muito contest, né? Faz algumas campanhas, isso é comum também para engajar parceiros? Legal, boa pergunta. Sim, tem muito a ver com o incentivo que a gente dá pro canal, mas eu acho que a gente tem que ter sempre um equilíbrio de valorizar o que é importante para ele em determinados modelos. Então, quando eu falo, voltando ali nos outros modelos de vendas, quando eu falo de um finder, de um reseller, ele está ganhando dinheiro com aquela indicação, com aquela venda pontual, escala. Então, não tem como eu fugir muito de comissionamento. Eu preciso ter um comissionamento que seja em larga escala. Eu posso falar em treinamento, algumas coisas assim, mas aquilo lá é mais volume, né? Quando eu vou para um modelo de valor agregado, muitas vezes, principalmente quando a gente tem complementaridade de solução de produto com serviço, dificilmente a gente vai conseguir bater o que esse canal está fazendo em serviço e em comissionamento. Então, a gente precisa encontrar outras formas de ser atrativo e alavancar. Isso tem muito a ver com o que eu estou oferecendo de possibilidades dele prestar serviço, de capacitação, de comunidade, de, às vezes, associação à sua marca, que vai ajudar ele a vender, etc, etc. Então, esses incentivos, eles variam bastante dentro da cadeia aí. Eu gosto de pensar sempre que os parceiros, eles precisam entender como eles estão ganhando dinheiro e, às vezes, mesmo que isso esteja claro ter essa analogia de serviço e produto, como efetivamente ele pode ganhar dinheiro, quanto que ele vai cobrar. Então, esses pontos de tangibilizar para ele numa proposta de valor bacana são super importantes. O comissionamento, ele é sempre atrativo. Eu aconselho sempre a atrelar uma parte do dinheiro que eu comissiono mesmo com incentivos em marketing e vendas, né? Como é que eu posso, às vezes, te incentivar a fazer uma campanha de AdWords, ou como é que eu posso te ajudar a fazer um evento. Então, esses incentivos todos, eles podem variar nesse pacote. Sobre o contest, com parceiros é um pouco mais complicado trabalhar esse contexto pontual, a não ser que eu tenha uma campanha assim, vai mudar a tabela, vai mudar, porque eu posso deixar o parceiro mal acostumado. Então, que também é parte do que eu enfrento com o vendedor às vezes, né? Tá sempre esperando qual vai ser o próximo contest. Mas queimar um pouco, isso é complicado. Então, quando a gente tem esse alinhamento inicial, uma previsibilidade, parceria, se bem feita, é algo para ser de longo prazo. Então, quanto mais amarrado isso tiver num planejamento, em métricas, agora eu vou te ajudar a vender, agora você vai implementar e oscilar, melhor é. Então, às vezes eu tenho um cenário que eu estimulo muito a venda do parceiro, depois ele não dá conta de atender e daí ele né, se queima com o cliente ou não implementa direito.
feito. Então, se eu quero um VAR, que é uma representação inteira da minha empresa, eu tenho que cuidar um pouco com o que eu incentivo para garantir que não vai quebrar do outro lado. Se eu incentivo em vendas, eu também corro esse risco dentro da empresa, mas eu imagino quando a gente faz um contexto, a gente está calculando aí o risco. Ó, vendi um monte, agora eu vou passar a bucha para CS ali. Pô, tem que fazer um cálculo ali antes. No cenário do parceiro, não. Se eu incentivar o cara a vender, eu não sei como é que está estruturado do outro lado, né? Então, eu acho que tem uns pontos de atenção quando a gente fala de contas para parceiro. Legal. Tem algum outro ponto que a gente não falou aqui ainda, que é dentro de Partner Enablement, que é relevante? Antes de a gente falar um pouquinho de ferramenta, eu quero ver o que hoje existe de stack para ajudar a gente nesse desafio. Tem algum outro ponto que é relevante? Eu acho só um ponto que é legal, que a gente falou um pouquinho do onboarding, mas o aprendizado que a sua empresa tem que ter com o parceiro é para desenhar uma jornada que ela vá, assim como o onboarding ele tem um período definido e essa estrutura definida, quais são os próximos passos, quais são os próximos milestones. Eu acho que essa é a grande diferença quando a gente fala de uma estrutura de Partner Enable que ela é coerente. Então, eu entender que no começo, provavelmente o desafio do meu canal vai ser vender, porque a gente não tem cliente comum, etc. Mas depois o desafio dele pode ser a retenção, pode ser um upsell, pode ser um cross-sell. Então, eu acho que um ponto bastante importante quando a gente fala da estrutura de Partner Enablement é o garantir que essa jornada ela está bem mapeada. Ó, essa é a fase 1. Isso pode refletir nos requisitos do programa de parceria, Silver, Gold, Platinum, ou pode ser só uma jornada de negócio mesmo, mas o tipo de coisa que eu vou ensinar, compartilhar ou estimular, ele é diferente em cada uma das fases dessa parceria. Então, eu acho que uma dica ali do momento zero, quando for desenhar, faz um onboarding, que seja um onboarding, e mapeia o que é jornada. Mesmo que eu não vou fazer conteúdo para o parceiro Diamond, Platinum lá da pronta no primeiro momento, eu acho que separar essas fases ajuda tanto a empresa a priorizar o que é conteúdo que ela vai ter que produzir, que enfim, ferramentas que ela vai ter que investir, mas também tira um pouco da ansiedade do parceiro, porque ele fala assim, ok, eu não preciso me preocupar em aprender, sei lá, sobre NPS agora, mas eu sei que essa agenda vai ser endereçada lá na frente. Então, esse pode... E também é sempre uma forma de você mostrar para o parceiro nesse momento de seleção, olha, eu entendo o seu negócio, eu sei o que você vai passar e eu estou aqui para te ajudar. Então, ter clareza dessas etapas da jornada é uma coisa importante para Partner Enablement e você vai construindo e refinando aos poucos, claro. Mas eu acho que uma visibilidade inicial é bacana também. Legal. E também não dá para transferir tudo de uma vez só, né? Deve ser Exato. bastante overwhelming para o parceiro e acaba que às vezes paralisa, né? Quando tem coisa demais. O cara fala assim, não, vai me dar muito trabalho, é melhor não fazer, tô fora. Verdade. Exatamente. E ferramentas, assim, hoje a gente todo mundo adora as ferramentas, né? Quando a gente fala de ferramenta, o pessoal gosta. O que hoje existe no Brasil? Não sei se existe muita coisa lá fora. Como que a tecnologia tem suportado esse desafio de gestão e enablement de canais? As ferramentas de canais hoje, eu acho que basicamente elas são divididas, assim como várias outras, mas são divididas em dois blocos. Assim, eu tenho ferramentas que são ferramentas verticais para cada uma das partes do processo. Então, eu posso ter ferramentas específicas para geração de oportunidade, para desenvolver channel marketing, posso ter para vendas, para gestão do cliente de canal. Então, quando eu tenho coisas bem específicas, eu tenho ferramentas que elas são um pouco mais horizontais. Essas ferramentas mais horizontais no cenário de canais, elas são conhecidas como PRM, né? Partner Relationship Management, uma analogia aí ao CRM, mas são ferramentas que elas conseguem endereçar normalmente a parte de portal, de performance dos parceiros, de registro de oportunidade, e eu vou colocando elementos de enablement aí, participou do treinamento, viu o curso, etc. Então, essas ferramentas de PRM, elas endereçam uma forma mais global aí do programa, com jornada, etc. Agora, se eu quiser algo mais específico de channel marketing, de, às vezes, ferramentas de marketing através de parceiro, nesse modelo mais afiliado, daí eu tenho outros formatos de parceria. Então, basicamente, elas giram nesses desses frameworks. Se for falar de PRM, eu estou falando aí de Channeltivity, de Outbound, Logic Bay, a própria Salesforce tem uma solução bastante completa e, obviamente, integrada com todas as outras soluções do portfólio.
que conseguem endereçar isso de uma forma bacana. Infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda não tem nada, então essas ferramentas, elas são todas em inglês, em dólar, etc. Mas dá para customizar uma carteira. Uma oportunidade aí para a galera aí. Vamos desenvolver soluções para canais, que é um mercado grande, né? A gente não, é bem relevante. Quando a gente pensa em todos os grandes players de tecnologia, tem programas de canais ultra relevantes, né? É mercado grande e o mercado do Brasil está crescendo muito nesse sentido, né? Eu acho que desde esses últimos 2 anos que eu tenho a Plural, o nível de maturidade das empresas que estão chegando tá bem bacana, assim. Eu acho que é uma tendência bem positiva. Maravilha. Nara, se você quiser deixar uma mensagem final aí para o pessoal que está querendo, eu acho que as pessoas que estão preocupadas com o Partner Enablement são pessoas que já estão dentro do jogo, né? Já tem algum programa de canais, estão com esse desafio de criar condições para os parceiros venderem ou poderem performar melhor. O que você pode deixar aí de uma mensagem final para o pessoal? Bom, eu acho que essa questão de ferramentas, jornada e tal, que foi o nosso tópico final, ele passa, obviamente, por métricas, né? Então, todas essas alterações, super importante a gente entender qual que é o tempo que o parceiro está demorando para vender, qual que é o engajamento que cada um deles tem. Então, quais são os 5 KPIs aí que você pode colocar para medir o seu programa de parceria? Então, daí não é uma métrica só de venda, de receita, não é só de novos clientes. Então, é entender quais são um conjunto de KPIs aí que vão falar, meu programa está tendo sucesso porque 90% dos parceiros Silver viram Gold num período de 3 meses. Isso é uma métrica legal? Poxa, é legal. Eu acho que, assim, achar os indicadores do programa torna muito mais fácil criar essa jornada de capacitação. Tem muita gente que não olha para os indicadores do programa. Olha, quanto de receita? Claro que é um indicador, mas eu quero dizer, não é específico de programa. Então, acho que para quem já está nesse nível de maturidade, criar esse conjunto aí de KPIs vai ajudar a direcionar as iniciativas de desenvolvimento e capacitação dos parceiros. Mas, sem dúvida, para mim, na minha opinião, é onde mais escala e melhor escala. Se eu precisar colocar um responsável, um account manager para cada parceiro, aí eu tenho uma venda direta, né? Então, acho que ter esse flow de marketing, até de vendas, mas de uma forma mais escalável, mais estruturada, é onde o programa de canais realmente tem um grande potencial de escala. Maravilha. Nara, muitíssimo obrigado. Se o pessoal quiser saber mais sobre a Plural, hoje, todo lugar que eu vou, nossos clientes, nossos parceiros, estão todos fazendo projetos com você. Você está ajudando muita gente. Inclusive, em breve, a gente também está querendo desenvolver algo aqui. Depois a gente precisa conversar. Se o pessoal quiser saber mais sobre a Plural, como é que eles podem te encontrar, você também recentemente lançou um curso, como é que o pessoal pode acessar aí. Depois a gente pode botar os links aqui embaixo. Legal. Bom, pluralsales.com.br, ali tem o nosso site, blog, nara@pluralsales.com.br, também meu e-mail, estou à disposição. Tem sido bacana conhecer um pouco mais a maturidade. Estava falando ali antes da gente começar que a ideia da Plural agora, a gente trabalhar realmente com conteúdos que são mais profundos e conseguir aos poucos criar essas ferramentas pequenas para ajudar no diagnóstico dos programas de canais, né? Pontuação, scorecard, etc. O curso foi uma forma de compilar um pouco do que eu vi aí nos 2 anos, a gente lançou no final do ano passado, de uma forma prática. Então, como é que eu crio um template de onboarding, como é que eu crio um scorecard de parceiro. Então, tentei investir bastante nessa linha de aplicação prática. O curso também está disponível ali no site ou no meu e-mail, e vai ser um prazer conhecer um pouco mais os desafios de todo mundo aí. Maravilha, Nara, muitíssimo obrigado, sempre muito bom falar com você, e até a próxima. Obrigada a você, Bound, super sucesso aí pra gente nesse evento, e obrigada mais uma vez pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.